no mundo antigo, o reverendo falou, a principal cidade dentro dos governos romanos que havia na Macedônia. Então, Tessalônica era a principal. Agora, no mundo antes do governo romano, toda essa região aqui, que você está vendo, Macedônia, e pega essa parte verde aqui, não sei se você consegue ver essa parte verde aqui, a Acaia, era a Grécia antiga havia dominado tudo isso, era considerado como a Grande Grécia. Quando os romanos dominaram tudo isso e acabou com o domínio grego, o que aconteceu? Roma, eles vitalizaram toda essa parte verde que vocês estão vendo aqui, reconstruíram Coríntios, reconstruíram Atena, pegaram todas as cidades importantes da Grande Grécia e deram um status de cidades modelo ou cidade-estado, porque era isso no passado. E aquela parte da Macedônia recebeu menos recurso por parte de Roma, tanto que lá, está vendo Filipos lá, que está despontando na Europa, lá eram partes mais pobres, então se você for pensar em igrejas mais ricas, em localidade, seria Coríntios, seriam essas igrejas que estariam mais nessa parte verde, por causa de Roma, do investimento, e já a parte mais acima da Macedônia, onde havia menos investimentos por parte dos romanos. E aí, a igreja de Filipe, para você ter uma ideia, enviou recursos sem poder, para você ter uma ideia de como era essa divisão toda da época. E a igreja de Tessalônica, que está na sua segunda viagem missionária no capítulo 17, só para ter uma ideia do que o Paulo encontrou lá, quando o nosso reverendo voltar aqui com a epístola, você vai entender o porquê que tantas situações aconteceram lá. Logo no capítulo 17, ele diz assim, e passando por Antípolis e Apolônia, nós estamos vendo ali, no finalzinho, lá ele passou, chegou a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeu. Só que é engraçado que o autor aqui, que é Lucas, dá uma sinalização que era de costume, Paulo chegar na sinagoga e pregar. Só que quando você for ler a carta de Tessalônica, você vai perceber que lá havia muitas pessoas que adoravam a ídolos, costume dos gentios. Então a grande maioria da igreja de Tessalônica era de gentios. Por quê? Porque eles se converteram dos ídolos a Deus. E essa região da Tessalônica, que a gente está falando ali, região central, que tinha sua importância, você vai ver na carta de Tessalônica que era governado pelos magistrados, esses homens que vinham do império para poder governar toda essa região ali que você está vendo. Agora é interessante que essa carta aí, na igreja de Tessalônica, uma das conotações que o apóstolo vai dar é sobre as mulheres também, porque lá vai ter um grupo de mulheres que vão se converter, expressivo, que ele ressalta na sua carta. Na carta aos Tessalônicos. Outra coisa importante é que dá para a gente lembrar que como que o evangelho chegou lá, chegou na segunda viagem, mas lembra daquela visão do macedônio dizendo atravessa e vem a nós? Quem lembra disso? Então, Deus havia então preparado o caminho para que ele chegasse à Macedônia, e chegando à Macedônia, olha quantas igrejas foram nascendo, olha quantas igrejas foram o quê, gente? Nascendo. E é interessante aí também que a gente notar o seguinte, que havia uma variedade étnica. Lá em 1 Tessalonicenses 1 você já vai ver essas questões. A variedade étnica era muito grande, pessoas de diversos tipos, sabe, judeu, gentios, toda essa parte. E também Tessalônica, por ser a capital do distrito da província romana, tinha um apelo muito grande da milícia romana, os soldados romanos. Tanto que é de comum, quando você começa a analisar as cartas de Paulo, Filipe, por onde ele passa, a pregação nas cadeias. Não que ele seja ali, foi visitar alguma cadeia ou esteve em alguma cadeia, mas porque Paulo pregava muito para esses comandos romanos. Muito, por quê? Porque como era província e ali era governo romano, ele utilizava-se dessa estratégia para ganhar pessoas ali. E quando a gente fala então da questão da igreja de Tessalônica, você vê uma igreja onde está numa região que não era tão abastada, tão com um investimento como a Acaia, como Coríntios e outras, mas era um lugar populoso, porque a região da Macedônia era uma região muito populosa e também muito pobre. Muitas pessoas eram pobres dessa região. E quando o evangelho chegou aí,
é interessante porque Paulo, ele permanece pouco tempo na Macedônia, porque surgirá ali dentre esses judeus um enfrentamento violento contra Paulo, tanto que Paulo tem que sair às pressas dali e ir para Bereia. Ele vai sair dali e ir para Bereia. Por quê? Por causa do enfrentamento. Só que a igreja fica estabelecida. Amém. Sim, senhor. Muito obrigado, pastor Leonardo Miranda. Bom, é muito gostoso amar a palavra de Deus, ler e entender um pouco o conteúdo de cada epístola, bem como os objetivos, bem como o que motivou a escrita, né? E sem dúvida alguma essa epístola, ela é tremenda. Vamos tentar pelo menos ler aqui o primeiro capítulo, não está ler todos os capítulos, né? Mas vamos tentar pelo menos ler o primeiro capítulo, agora todo mundo pode ler? Então vem Paulo, Silvano e Timóteo. Silvano é a forma grega do nome Silas, né? Silas é aquele que substituiu Barnabé, e Barnabé que foi companheiro de Paulo, Paulo companheiro de Barnabé, mas tiveram um desentendimento, né? E então Silas passou a acompanhar o apóstolo São Paulo. Silas, Silvano, Silvano, Silas. Silvano, né, é a forma grega do nome Silas. Timóteo é aquele filho na fé querido que depois se torna pastor em Éfeso. E aí nós temos, assim como era de costume nas cartas, uma saudação inicial, né? A igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Isso aqui vale a pena você olhar e perceber o seguinte, como é que na nova aliança existe toda uma embocadura como resultado dessa nova relação que existe com Deus, né? A partir de nosso Senhor Jesus Cristo, João 1,12 diz que a tantos quantos foram, né, que creram no seu nome, né, foram feitos filhos de Deus. Então agora chamar Deus de Pai. Então a gente percebe que tudo tem um propósito. Na saudação, o apóstolo São Paulo faz questão de acentuar. Em geral, isso não é coisa dos judeus, né? Os judeus eram o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Deus de nossos pais, né? Agora aqui, a intimidade familiar. Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo. Porque agora, Jesus Cristo, Ele é a ligação. Então, nós já fizemos estudos aqui onde nós procuramos contar quantas menções de Cristo, aquelas pessoas eram cheias de Jesus Cristo, e ele diz depois, graça e paz a vós outros. Graça é um vocábulo que vem também do grego, forte, que fala do favor que nós não merecemos. É interessante como essas coisas são importantes, não é? Porque muitas das vezes você vê pessoas que se dizem cristãs hoje, mas uma maneira de lidar como se tudo que tem foi uma obrigação de Deus, né? Deus que está em dívida com a gente, né? Mas no Novo Testamento isso não existiu, né? Na Bíblia não existe isso, é a graça. Isso faz parte, o apóstolo São Paulo escrevendo aos Romanos diz, pela graça sois salvos. Então o que eu sou e o que serei, o que tenho e o que herdarei na eternidade vai mover o meu coração a louvar, a adorar, porque tudo partiu a fonte é a graça de Deus. Eu sempre gosto de examinar quando o cego
clama e pede a cura. E a maneira dele pedir a cura, o cego de Jericó, quem já leu o cego de Jericó e outras pessoas, a maneira como se aproxima é: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que significa? Eu não mereço e eu preciso da tua misericórdia. Então olha aí para o teu irmão, tua irmã, fala assim: pecados perdoados, purificados, justificados, regenerados, nova natureza, habitação do Espírito Santo, o nome é escrito no livro da vida, vida eterna, reino futuro, reino vindouro. Tudo isso é a graça de Deus. Tudo isso é a graça de Deus. Tudo isso é a graça. Então, na saudação, ele está dando essa saudação inicialmente àquela igreja e hoje é a todos nós, né? Então ele já acentua nessa forma de saudação aquilo que deve caracterizar essa nova relação com Deus. É graça. É graça, fala assim, tudo é graça. Quem foi chamado para o pastorado? Graça. As missões que Deus nos coloca? Graça. Essa escola bíblica? Graça. Ter esperança? A graça. Fruto do Espírito? A graça. Dons espirituais? A graça. Expulsar demônios? Quem já expulsou demônio aí? Sensação de poder, né? Demônio brabo. Tá. Aí daqui a pouco tá aquele homenzinho ali, né? Se confrontando com aquele touro brabo, né? Aquele bicho, né? E daqui a pouco você diz, de joelho. Aí de joelho. Né? Isso. Mas não é nada porque nós somos os tais. É a graça de Deus na nossa vida. Amém, gente? Mas a outra parte da saudação é: e paz a vós outros. Shalom. No hebraico. Shalom. Paz, 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 paz. E isso remonta à história da queda. A história da queda humana, da queda. Porque quando fomos criados por Deus, em Adão, nós tínhamos o quê? Paz. Tínhamos comunhão, tínhamos um bom relacionamento. Andávamos juntos no paraíso, né? Usufruímos do paraíso, era comunhão, nós, né? Em Adão. Mas quando houve o pecado e a queda, foi instalada o quê? Uma inimizade, ao ponto do homem ser o quê? Banido da presença de Deus, expulso do paraíso. E aí se estabeleceu um estado beligerante entre o homem e Deus. Só que tem um negócio, mas acontece que Deus não consegue viver sem o homem. É um caso de amor. Apesar dos pesares, Deus não consegue. Mas Deus não pode aceitar o homem de qualquer maneira e estabelece um meio. E o meio é o sacrifício pelo sangue. Pecado é punido, isso aponta para a plenitude dos tempos, quando vai mandar Cristo Jesus, e ele virá e vai fazer a paz entre Deus e nós. Lá em Efésios Paulo fala sobre isso, né? Então ele estabelece a paz. Recebe o castigo que nós merecemos, e Deus aceita o sacrifício, nos imputa a sua justiça. E aí lá em Romanos capítulo 5, o grande apóstolo São Paulo vai escrever: sendo pois justificados. Olha para quem está assim, sendo pois justificado pela fé em Jesus, nós temos o quê? Paz com Deus. Você sabia, o crente, o cristão mediano não pensa nessas coisas. E
consequentemente, ele não se alegra. A alegria que transborda além da circunstância. Quem vai se alegrar ou vai ter paz além da circunstância? Quem tem essa percepção da verdade. E os cristãos da igreja primitiva, eles tinham essa percepção. Quer dizer, já na saudação ele fala, como diz aqui, a graça e paz a vós outros. A paz de Deus, a paz como resultado de Deus ter aceito o sacrifício do Senhor Jesus. Desta forma, aquilo que nós perdemos em Adão, recuperamos no novo Adão. Amém? Em Jesus, nós temos acesso novamente. Em Jesus, nós vamos ao trono da graça. Banido antes da presença de Deus, mas agora convidados à presença de Deus, de uma maneira tão profunda que o próprio Deus, Espírito Santo, vem estar presente nos nossos corações. Isso são verdades que faziam com que essas pessoas fossem capazes de enfrentar qualquer tribulação e não fossem aqueles crentes de açúcar, crente de, sei lá, qualquer outra coisa, o de areia da praia, qualquer vento já desmoronou. Isso não existe, se essas verdades permeiam a tua alma. Então olha para quem está ao teu lado e diga: meu amado irmão, você deve pensar nessas coisas. Fala comigo, fala assim: você deve pensar e pensar muito dessas coisas. Versículo 2: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, veja, Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo.